Assim que começar. Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos e todas bem-vindas ao canal do TV PPGD Unicap, um espaço onde nós procuramos conversar sobre processos, sobre direitos humanos, que são linhas de pesquisa que se reúnem na área de concentração de jurisdição, cidadania e processo aqui no nosso PPGD Unicap. Hoje nós temos a alegria, né, de compartilhar um momento muito especial, que é o Diálogos Permanentes. E esse foi um projeto pensado, na verdade, pela APG, a Associação de Pós-Graduação da Unicap. Então, é formado por estudantes, egressos e discentes da pós-graduação. E a ideia foi que nós pudéssemos abrir um espaço para convidar os egressos. E Luísa, né, é uma mestranda que encerrou há pouco tempo o seu ciclo no PPGD, e para que os egressos pudessem voltar a discutir a sua pesquisa. Dizer o que é que a pesquisa contribuiu na sua formação, né? Como está hoje o estado da arte, né? da sua pesquisa, contar um pouco como foi a experiência no PPGD, né? A vivência do mestrado, a vivência do doutorado, e, sobretudo, qual foi a contribuição que essa formação acadêmica somou na sua trajetória profissional. Então, essa é a ideia desse momento dos diálogos permanentes. Nós temos aí uma agenda que vai durar o mês de agosto todo, onde todos os professores do PPGD fizeram convites a membros externos para que também pudessem renovar o ar dessa pesquisa. Então, hoje a gente inaugura, né, esse momento. Eu sou Érica Babini, e estou atualmente na vice-coordenação do programa, e junto com o professor Raimundo Juliano, que é o atual coordenador, e nós pensamos esse momento como exatamente esse espaço de matar a saudade de quem já foi e saber como é que está a vida de quem já foi, né? E aí nós vamos inaugurar a tarde de hoje com a professora Luísa Vanessa, que vai contar um pouco sobre isso que a gente conversou, que é a nossa egressa, mestranda, mas também nós vamos conversar com o professor professor Fernando Cardoso, que é professor da UPE, e é um grande amigo, já temos produções conjuntas, né? É um grande amigo da professora Vanessa, mas eu também já tenho produção conjunta aí com o professor Fernando, também um grande nome na área, e professora Vanessa Pedroso, que foi a orientadora de Luísa no mestrado. Então, Fernando, o pessoal aqui no YouTube está mandando abraço, João Paulo Menezes está mandando um caloroso abraço, eu vou tentar fazer um pouco esse intercâmbio. E aí a ideia é a gente ter aí no máximo 15, 20 minutos, né, para cada um ir conversando, para que a gente possa caminhar, né, com essas questões. E aí eu passo imediatamente a palavra à professora Vanessa, que vai contar um pouco, né, como foi a orientação no mestrado, vai apresentar um pouco o professor Fernando, a professora Luísa, e eu fico aqui na retaguarda só, monitorando o streaming, tá bom? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, e vamos lá. Pronto. Bom, brigadão, Érica, brigadão mesmo, brigadão pelo convite dos estudantes, egressos, discentes, né, que formam esses diálogos permanentes para estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada mesmo por esse convite. Muito obrigada também à Luísa, que aceitou estar aqui hoje com a gente. E muito obrigada também a Fernando, né, que eu estava dizendo aqui nos bastidores que Fernando foi
eu trabalhei em Caruaru e conheci Fernando lá em Caruaru. E eu estava dizendo nos bastidores que Fernando foi o presente que eu ganhei de Caruaru. Fernando e professora Rita. Foram 2 presentes, assim, magníficos que eu ganhei lá de Caruaru. E o que é curioso é que no dia da defesa de mestrado de Luísa, Rita estava na banca e Fernando estava sentado lá atrás. E eu me dei, assim, eu parei e disse, não, peraí, que Fernando, embora não estando na banca, eu quero saber se ele tem alguma colocação para fazer com relação ao trabalho de Luísa. Vai fazer hoje, tá certo, Fernando? Não quis fazer naquele momento, faz hoje, tá bom? Claro. Então, são pessoas que eu tenho na mais alta conta, que eu admiro bastante. Luísa, nome, né? Luísa Vanessa Carneiro da Costa, foi minha mestranda, ela chega no nosso PPGD ainda muito jovem, e como jovem que chega um tanto quanto verde, né, com inseguranças, muitas inseguranças, mas consegue driblar todas essas inseguranças e consegue, sim, terminar a dissertação dela com um tema extremamente difícil, inclusive de realizar a sua pesquisa. O trabalho de Luísa versa sobre as mulheres mulas do tráfico, estudo sobre a Lei 11.343 de 2006, sob uma perspectiva de gênero. Então, Luísa sai daquela pesquisa meramente bibliográfica e Luísa parte para uma pesquisa dentro do presídio de Buí. Ela sai daquela pesquisa bibliográfica, de ficar fazendo uma compilação, enfim, e ela vai lá, ela faz entrevistas, ela tem o desafio das entrevistas, da pesquisa de campo, que não é fácil de fazer, principalmente na área da gente, né? A gente sabe disso, como também ela passa pelo desafio burocrático de ter uma pesquisa de campo registrada junto à Plataforma Brasil, passando pelo Comitê de Ética, aquele vai e vem, e o Comitê de Ética não aprova, e falta uma palavra, e o Comitê de Ética manda voltar, e a pesquisa demora, e não pode se iniciar antes do Comitê de Ética dizer que pode, né? Então, eu estou passando por esse problema agora de novo, com mais 2 mestrandos, que são 2 bolsas da FACEP, né, que a gente está trabalhando com os migrantes venezuelanos, tem que passar pelo Comitê de Ética, tem que passar pelo registro da Plataforma Brasil, e é super complicado tudo isso. Então, Luísa passa por uma pesquisa com um tema árduo, com um tema difícil, mas também com uma, vamos chamar de uma burocracia também que exige para a pesquisa com seres humanos na atualidade, que é necessária, mas que é extremamente difícil de ser cumprida, né? E, mesmo com todas essas dificuldades, Luísa termina o mestrado em 2019 e, automaticamente, Luísa é inserida. E hoje ela é professora Luísa, né? Muito orgulho de chamar ela assim, tá certo? Professora Luísa, do Centro Universitário do Rio São Francisco. Parabéns, colega nossa, Fernanda, tá vendo? De aluna, a nossa colega, até me emociona. E eu acho que eu posso agora, nesse momento, né, depois de ter falado sobre tudo isso, de Luísa, né, Fernando, que é professor da UPE, pesquisador na área de filosofia jurídica. Eu creio que a gente pode passar nesse momento, a gente se encontrou lá em Lisboa também, lá em Coimbra, na verdade, né, a gente se encontrou lá em Coimbra, e foi rápido, mas foi muito bom, e aquele abraço caloroso, e eu acho que a gente pode agora, nesse momento, passar para a Luísa, no sentido de que Luísa ela venha a esclarecer o que foi que motivou ela a pesquisar nesse tema, né? Qual foi a importância de trazer esse tema para a academia, qual é a importância de trazer um tema como esse, uma pesquisa como essa, que sai desse padrão comum para dentro do PPGD, para dentro do programa de pós-graduação em Direito, e quais foram os desafios que Luísa teve que passar para poder desenvolver essa pesquisa dela, tá certo? E aí depois, quando Luísa terminar, aí a gente vai dando continuidade cada vez com uma motivação maior. Pode falar, filha. Então, boa tarde a todos e a todas.
É com imensa satisfação que eu compartilho, né, desse momento com a professora Vanessa, o professor Fernando, a professora Érica e demais colegas, né? Então, para mim é realmente muito satisfatório, né, compartilhar desse espaço. O professor Fernando, que foi meu orientador aí na monografia, e até hoje a gente criou esse elo, né, esse laço que eu considero um laço afetivo realmente, né, que não está apenas, né, e que não é tão pouca coisa, dentro desse cenário acadêmico, né? Então, aproveito inclusive para agradecê-lo por todo o companheirismo, né, e por compartilhar desse momento com a gente, comigo, com a professora Vanessa, que também é espetacular, né, onde a gente trilhou aí, como ela mesma mencionou, um caminho, né, bem satisfatório na pesquisa, que hoje também, inclusive, a gente vem realizando alguns trabalhos conjuntas, né, algumas publicações e tudo mais, então isso para mim é muito gratificante compartilhar desse momento, desse espaço, e poder falar um pouco, né, da minha pesquisa também, de uma pesquisa que eu sou apaixonada, né, de uma temática que eu realmente me dou, né, porque é algo que a gente vem trabalhando desde algum tempo atrás, e a gente consegue cada vez mais reforçar essas discussões, né, porque elas não cessam, então isso é muito importante. A gente reconstruir essas ideias nesses espaços, né, na academia, isso é realmente muito gratificante. E saber que a instituição, né, a Universidade Católica, ela está proporcionando esse momento, esse espaço para a gente, isso é muito importante também, até porque o programa, né, o programa de pós-graduação, ele abre esses horizontes, né? Abre um leque de horizontes e possibilidades para a gente, desde uma discussão em sala de aula até uma discussão, né, em outros espaços também. Então, isso é muito importante. E aproveito, né, para agradecer. E agora, em relação ao que me compete, a fala diante das discussões sobre a pesquisa e a temática que eu venho discutindo há algum tempo, né, não tão pouco, mas também não um tempo muito longo, né, não faz muito tempo assim, mas desde o início, né, que eu me familiarizei com a pesquisa acadêmica, eu venho discutindo essas ideias, né? Então, o que me compete a fala, eu vou pontuar algumas questões inerentes à pesquisa, né, uma pesquisa que foi realizada, como a professora Vanessa mencionou, na colônia penal feminina de Buíque. Essa pesquisa contou aí com a participação de algumas mulheres mulas presas na colônia, bem como com alguns profissionais da gestão prisional desta unidade, né? Então a gente conseguiu analisar alguns relatos dessas mulheres, analisar alguns relatos desses profissionais, né, da unidade e tudo mais. Então nós percebemos nesse cenário, né, de forma a realizar essa pesquisa e perceber nesse cenário a relação das questões de gênero para pensar o lugar da mulher, né, nesse ambiente. E relacionado a isso, a gente consegue trazer uma interseção com a questão das drogas, já que nós estamos diante de uma perspectiva das mulheres mulas, né, trazendo ainda esse viés carcerário para fazer consolidar essa discussão. Então, a respeito disso, é importante a gente refletir e a gente pensar que o encarceramento feminino, ele ele é, né, diretamente afetado pela política de drogas, diretamente afetado pela Lei 11.343 de 2006, que considera uma política antidrogas, né, uma política repressiva de drogas. Então, em relação a isso, nós conseguimos, né, pensar numa legislação, numa política sexista, né, conservadora, que tende a intensificar em relação a isso a desigualdade de gênero nesse sentido, né, porque ela tende a reconfigurar os marcadores misóginos da estrutura social que a gente vive. Então, é importante nós acompanharmos e compreendermos o motivo que, na maioria dos casos, né, na maioria das vezes, leva essas mulheres a praticar esses atos, a transportar a droga e tudo mais, né? De forma a que
muito provavelmente elas serão alvos, né, e passarão a conviver com as ressignificações da política criminal de drogas associada ao cárcere feminino, nesse sentido, né? E aí a gente consegue observar que tudo isso está muito relacionado a um seletivismo estatal e machista diante dessa estrutura, né, diante dessa estrutura prisional, diante dessa estrutura social que a gente vive, né? E a partir disso, surgiu justamente a inquietação de entender, né, de compreender, de analisar, de estudar, de perceber as dinâmicas das penitenciárias, das penitenciárias femininas, né, das prisões femininas. E aí a gente resolveu fazer um estudo na Colônia Penal Feminina de Buíque, que era um estudo que eu também já havia iniciado com o professor Fernando, e aí com o companheirismo da professora Vanessa, a gente conseguiu caminhar, né, dar mais um passo em relação a essa pesquisa, né? Então, em razão disso, a gente precisa perceber, né, quais são as várias formas, os vários fatores que levam essas mulheres a transportar as drogas, né? E perceber que esses fatores, que esses motivos, que essas razões são inúmeras, né? Desde a necessidade do suprimento da família, da própria família, né? A influência do companheiro, de outros parentes também, seja lá, inclusive, de um primo, de um filho, que a gente conseguiu perceber isso nas narrativas das mulheres também, né? E vários outros fatores socioeconômicos que cercam a grande maioria dessas mulheres. Porque, na maioria das vezes, né, gente, essas mulheres, elas são mulheres de classe média, de classe baixa, na verdade, são mulheres pobres, são mulheres mães, né, são mulheres negras e, consequentemente, de baixa escolaridade, né? Então, esse é o perfil que traça a mulher presa na maioria das penitenciárias, né? E, mais precisamente, é um dado que a gente conseguiu observar na Colônia Penal Feminina de Buíque. Então, esses aspectos, né, de classe social, de cor, né, de raça, de etnia, de grau de escolaridade, são fatores que dialogam com essas características sociopolíticas e acabam intensificando cada vez mais o aprisionamento dessas mulheres, né? Então, de forma a trazer esse viés mais pontual aos dados encontrados, né, na pesquisa, a gente consegue perceber que, por exemplo, dentre as 9 mulheres que foram entrevistadas, né, dentre as 9 mulheres que foram protagonistas dessa pesquisa, apenas uma delas possuía o ensino médio completo, né? Enquanto uma delas havia concluído o ensino médio, uma delas havia possuído o ensino fundamental completo, né? E as outras não havia nem concluído o seu ensino fundamental, entende? Então, são marcadores que a gente consegue perceber, né? E dentre esse quantitativo também, 5 dessas mulheres eram negras, né? 2 delas se consideravam mulheres pardas, né? E apenas uma dessas mulheres eram brancas. Então, são esses estigmas, né, que são cada vez mais reforçados diante dessa estrutura social. E aí a gente consegue perceber também que essas relações de poder, elas são ressignificadas, elas são reforçadas e se manifestam de várias formas nesse cenário prisional, né? Então, dificulta toda essa perspectiva diante do acesso à educação, elas passam a conviver com a sua privação da liberdade e, consequentemente, com a falta de acesso à justiça, a morosidade processual nesse sentido, né, a ruptura de laços afetivos e familiares e tudo mais. Então, são percepções que a gente consegue trazer ao longo da pesquisa que a gente realiza. E, a partir disso, a gente consegue categorizar as narrativas das mulheres e as narrativas da gestão, né? Quando eu falo gestão, eu falo que a gente conseguiu perceber, né, o ponto de vista de assistente social, de psicólogas, né? A gente conseguiu ouvir enfermeiras, a gente conseguiu ouvir o chefe de segurança da penitenciária, a gestora, né? Então, esses aspectos da vida carcerária e os enfrentamentos dessas mulheres diante dessas práticas opressoras e subalternas
passam a ressignificar também os vínculos e os relacionamentos de sua vida. E aí a gente consegue refletir desde uma vida anterior ao cárcere e também uma percepção das próprias mulheres de uma vida pós-cárcere, né? São essas vertentes que a gente consegue observar, né? E aí a gente consegue observar também a sua relação com as outras mulheres, a gente consegue visualizar as práticas de sororidade nesse ambiente, a gente consegue observar o seu lugar na sociedade, o seu lugar na penitenciária, o seu lugar no tráfico de drogas, né? Qual é o lugar que essa mulher ocupa no tráfico de drogas. E em relação a isso, é interessante a gente pensar também as relações interpessoais, né? Então, todos esses vínculos, todas essas ligações, na grande maioria das vezes, sofrem um rompimento, porque automaticamente essas mulheres tendem a ser afastadas, desligadas da sociedade e das suas famílias, né? Seja por questões patriarcais, né? Diante da estrutura social que a gente vive, seja por questões financeiras, enfim, todas essas conexões estão diretamente ligadas e são diretamente afetadas também. E outra observação que eu tenho, né, já caminhando para o fim da minha fala, é em relação à percepção dos profissionais que compõem a gestão da colônia, né? Que a gente consegue destacar as suas posições, as suas ideias, né, diante da realidade prisional dessas mulheres, diante de uma perspectiva assistencial e dos serviços de acolhimento que essas pessoas teriam, ou pelo menos deveriam, né, diante do direcionamento que precisam dar para essas mulheres que estão de certa forma, sofrendo algumas limitações, né? E quando eu digo algumas, eu sou muito, acho que, humilde em falar em algumas, né? Porque, na verdade, a gente percebe uma objetificação dos corpos dessas mulheres, e aí eu consigo pensar no que o próprio Foucault vem falar realmente do controle dos corpos, né? Através dessa punição decorrente, inclusive, do machismo, da misoginia, do sexismo, do conservadorismo que está instalado no nosso cenário social. Então, essas mulheres, elas passam a conviver com um duplo estigma, né? Da sociedade que de certa forma, subalterniza, né? Então, é isso que a gente consegue perceber inicialmente, diante da pesquisa que foi realizada, né, e tudo mais, e que as falas, né, da gestão são muito direcionadas à própria dificuldade que se deparam para exercer suas funções, né? Em algumas vezes, a gente consegue pensar que a gestão em si, não quando eu falo no profissionalismo, né? Porque a gente precisa pensar nas assistências que o próprio Estado fornece para que seja trabalhado dentro da penitenciária. E a gente consegue perceber que há realmente uma ausência, né, de práticas possíveis de serem executadas e que os profissionais, nesse sentido, sofrem essa dificuldade, essa limitação também, dificultando o seu trajeto, né, por muitas vezes. E aí, eu percebo, né, algo que a gente consegue pensar também, que vai muito além de uma questão arquitetônica, né, vai desde uma questão arquitetônica, uma questão assistencial, né, são todos, é todo um conjunto de fatores que são bem delicados, inclusive, para a vivência dessas mulheres, né. Então, eu encerro a minha fala e retorno a palavra para a professora Vanessa, para que a gente dê continuidade à discussão. Obrigada. Nossa, eu que agradeço. Tem o delay, esqueci. Tem que esperar 10 segundinhos. Vamos lá. Né? Foi a professora Érica que recomendou que a gente esperasse 10 segundinhos para poder passar a fala de um para o outro, mas, na verdade, eu é quem agradeço a Luísa. É incrível perceber como Luísa ela se emociona tanto com esse tema, né? E uma das coisas que eu tenho muito claro é que, embora a lei não faça distinção de gênero, né? A lei ela não faz distinção de gênero, as mulheres elas são muito mais vítimas do tráfico que as mulheres, né, que a gente está falando aqui, as mulheres, eu não gosto dessa expressão mulheres mula, eu não gosto, sabe?
mas as mulheres são muito mais vítimas do tráfico, né? E talvez por isso, talvez porque a sociedade ela não concebe que a mulher ela cometa crime, né? A mulher ela não pode romper com os padrões socialmente construídos por essa sociedade. E uma vez essa mulher venha a romper com esses padrões socialmente construídos, ela se torna mais vítima não só do próprio sistema, como também da própria sociedade, tá certo? Então, eu faço essa colocação, pergunto se Fernando quer fazer alguma colocação, Fernando quer colocar alguma coisa? Sim, Vanessa, eu gostaria. Primeiro, né, reforçar o agradecimento a você e a Luísa, primeiramente, né, por terem me convidado para comentar um pouco da pesquisa e da fala da Luísa. Agradecer a Érica, né, que eu já tinha tido em outras oportunidades, né, a condição de ter falado com ela, de ter podido me aproximar um pouco dela através de Simone, né, que também é uma outra ex-orientanda que muito alegremente, né, é uma tarde de encontros de fato para mim hoje aqui, que é uma pessoa também muito querida, que também passou por aqui pelo programa, esteve, né, recentemente, defendeu o trabalho dela também aqui no PPGD, sob a orientação da professora Érica, e assim como Luísa, também foi uma pessoa com quem eu tive a oportunidade de trabalhar muito durante a graduação e Vanessa, né? Quando a gente vê assim, os ex-orientandos e orientandas, né? Chega no mestrado, doutorado, a gente está percebendo que está ficando velho, na verdade, né? Está ficando experiente, homem. E isso é uma alegria muito grande de vê-la por aqui, né? Deixar um abraço para João Paulo também, que é um amigo muito querido. E quando você me fez o convite, Vanessa, eu fiquei matutando, né, sobre o que é que eu poderia conversar com as pessoas aqui hoje sobre a dimensão que o trabalho da Luísa possui, né? E eu queria dividir os meus comentários em dois grandes momentos, tá? Um primeiro deles seria para ressaltar um pouco do que você já destacou no início da sua fala, que é sobre o lugar da pesquisa na formação jurídica, né? Nós temos dentro do modus operandi, vamos dizer assim, de construir conhecimento na área do direito, quase que um roteiro intocável, né, de que a mera leitura da lei pela lei é o suficiente para que a gente possa construir conhecimento, né? Nós, inclusive, enquanto pesquisadores e pesquisadoras desse campo, somos em muitos momentos vistos de uma forma muito negativa e muito pejorativa por outras áreas do saber, por nós não construirmos de uma maneira tão próxima e tão evidente essa relação entre a academia jurídica, né, entre esse espaço de produção de conhecimento que é a academia, que é o direito, né, e as questões sociais, né? E assim, eu gostaria muito de ressaltar que uma primeira coisa dentro do trabalho da Luísa, ressaltando de novo isso que você comenta, que é Luísa, ela desloca o objeto de pesquisa dela para uma dimensão que eu particularmente tenho me interessado muito, sobretudo, né, do doutorado para cá, que é essa dimensão da narratividade dos fatos sociais. Nós temos, dentro do direito, ainda e infelizmente, um desprezo muito grande às pesquisas que privilegiam as narrativas dessas pessoas, dessas sujeitas, desses sujeitos, que convivem e que estão diretamente afetados dentro desse processo de vulnerabilidade. Então, percebam que o trabalho de Luísa, ele desloca essa perspectiva de produção de conhecimento hegemônica, vamos dizer assim, que é privilegiado dentro da academia jurídica no Brasil, que é uma leitura dogmática, que é uma leitura legal das questões que permeiam o direito, estritamente legal, para um outro espaço
que é a questão da narratividade e o que a gente poderia chamar desse espaço de produção de subjetividades. Quando Luísa direciona, como todas e todas aqui, né, puderam ouvir da fala dela, o corpus, o locus da pesquisa dela, para a narrativa de mulheres, e mulheres que, óbvio, né, por toda uma questão ética anterior que você também mencionou, né, se dispuseram a conversar com ela sobre esse processo lá na colônia penal de Buíque, ela está interessada em perceber algo que é muito importante para quem quer desenvolver qualquer pesquisa que seja no campo das questões de gênero, que é um conceito que, para mim, ele tem sido muito desprestigiado dentro desses estudos, que são os processos de agência, né? Ou seja, como essas mulheres, como pessoas LGBTs, como pessoas trans, como pessoas que têm as questões de gênero, né, muito demarcadas no contexto da sua existência, como é que essas pessoas constroem esses processos de agência para tentar subverter esse processo de vulnerabilidade e de exclusão social. E percebam que, inclusive, para quem tiver interesse, né, recentemente, né, Vanessa, eu, você e Luísa, nós publicamos um artigo muito interessante, fazendo algumas reflexões sobre essa categoria, né, da sororidade dentro desse contexto das drogas. E uma das coisas que a gente argumenta dentro desse nosso texto, pessoal, é de que essas mulheres, elas constroem um processo de agência, ou seja, de resistência a esse processo de imposição de uma norma, né, que as exclui duplamente, como Vanessa e como Luísa mencionaram, né, elas constroem um outro processo de sociabilidade que é marcado pelas questões de gênero. Então, é muito importante que a gente compreenda que a leitura que Luísa faz dentro do trabalho dela, que eu acho que é muito fantástico, né, e que a gente recuperou em conjunto, né, eu, a Vanessa e a Luísa, dentro desse texto, é de que não é uma leitura romântica dessa categoria sororidade. Porque essas mulheres simplesmente dão as mãos umas às outras. Não. É porque essas sujeitas, essas pessoas com as quais Luísa teve contato dentro do trabalho dela, conseguem agenciar essa estrutura tão opressora que é o cárcere, e que é o cárcere processo e reprodução de uma outra estrutura patriarcal que nós convivemos, né, num contexto de liberdade. A Luísa, ela consegue perceber dentro dessa dimensão que essas mulheres, elas vão forjar uma outra dinâmica de sociabilidade como forma de simplesmente existir. Como forma de simplesmente existir. Então, não existe dentro dessa dimensão, né, uma leitura que possa ser desprendida a nós aqui, sobretudo, repito, para quem deseja estudar questões de gênero, né, dentro da pesquisa na pesquisa jurídica, que qualquer leitura que esteja feita sobre esses processos, sobre questões que envolvem, né, essa categoria gênero, como no caso da Luísa, a situação de mulheres mulas, qualquer leitura que não seja feita com um processo muito sensível e muito responsável, né, que privilegie essas questões da dinâmica social desses sujeitos, repito, no caso da Luísa, ela privilegia essa dimensão a partir das narrativas dessas mulheres. A mim, assim, eu posso ouvir Vanessa e Luísa novamente também, se possível, sobre isso, mas ela se torna muito vazia de sentido. E aí reforça, digo eu, né, aquilo que eu comentei com vocês aqui no início da minha colocação sobre o trabalho da Luísa e o que ele suscita, né, para mim, de que nós, às vezes, utilizamos, e, infelizmente, na maioria das vezes, nós utilizamos, dentro da pesquisa jurídica, a narrativa de sujeitos, a narrativa de sujeitas,
simplesmente como um processo de reafirmação de uma consciência jurídica que nós construímos sobre a norma, sobre a lei. E não necessariamente porque nós privilegiamos a condição de subalternidade, a condição de vulnerabilidade, a condição de exclusão social marcada pelas questões de gênero que esses grupos convivem, né? Então, tem um texto que eu gosto muito sempre de mencionar, né, que é um texto do professor Marcos Nobre, lá da Unicamp, que ele tem um texto muito fantástico sobre o que é pesquisa em direito. E ele vai dizer dentro desse texto que, infelizmente, a característica principal da pesquisa jurídica no Brasil é o que ele chama dessa lógica dos pareceres, que é nós, enquanto pesquisadores e pesquisadoras no direito, assumimos mais a produção, a escrita científica, mais como sendo uma espécie de atuação técnica do profissional do direito, do que propriamente como um espaço, né, marcado de privilégios, marcado de atravessamentos com esses sujeitos e sujeitas, para pensar essas questões sociais. Então, percebam que o que nós estamos, né, problematizando é justamente que o trabalho da Luísa, na minha percepção, né, e se Vanessa puder depois também fazer esse complemento, o trabalho da Luísa, ele foge desse lugar comum, ele foge dessa dimensão, porque ele consegue mostrar para a academia jurídica lato sensu que, para explicar o direito, nós temos que, inclusive, sair do próprio direito. Esse processo de afastamento, né, eu vou chamar aqui, seja de um afastamento epistêmico, um afastamento teórico, um afastamento metodológico, ele é essencial para que a gente consiga construir uma pesquisa que seja, de fato, crítica, que privilegie a narrativa dessas pessoas e não a nossa narrativa, né, porque nós temos discutido muito sobre esse locus privilegiado da produção do conhecimento, mas até mesmo essas pesquisas que hoje se dizem críticas, emancipatórias, todos esses adjetivos que a gente comumente tem ouvido, na minha concepção, elas não alcançam o que dizem vender, porque elas não privilegiam o campo, elas não privilegiam os sujeitos, e elas, sobretudo, constroem um processo que eu diria que é muito perverso de tradução das experiências dessas pessoas. E aí eu questiono, né, e trago aqui para também, se possível, Luísa comentar um pouco sobre isso, Vanessa também, né, de que como é que a gente escapa a isso? A gente só escapa a isso, na minha concepção, se a gente privilegiar a experiência desses grupos, a experiência dessas pessoas, não como um mero objeto de estudo, não como um mero experimento, né? Tem um ensaio, né, assim, fantástico, que outro dia eu conversava um pouco com Luísa sobre ele, e que eu vou pedir esse parêntese aqui à Vanessa para fazer essa sugestão, né, de que é um ensaio de um filósofo que tem sido muito lido nos últimos anos no Brasil, chamado Walter Benjamin, que ele escreveu esse ensaio em 1913, um ensaio de umas 8 páginas, sobre a experiência. E ele falava, em 1913, justamente sobre como a modernidade seria marcada pelo declínio da experiência, ou seja, de que nós, enquanto sujeitos e sujeitas, iríamos cada vez mais tomar a experiência na acepção da mera técnica, da mera técnica. E, assim, eu acho que ele não errou muito quando ele disse isso lá em 1913, né? Porque, repito, a pesquisa jurídica hoje ela tem passado, na minha concepção, por um processo muito evidente de uma crítica justamente por isso. Porque nós, e eu me coloco, eu acho que Vanessa em alguma medida, Luísa também, todos nós nos colocamos nesse lugar de culpa também, porque nem sempre nós estamos atentos e atentas
a não reproduzir dentro dos nossos trabalhos esse espaço de mera tradução dessas experiências. E, assim, na minha concepção, o trabalho de Luísa, ele é muito sensível e muito preocupado com o lugar da experiência dessas mulheres. E, repito, sem perder o diálogo com o curso que ela estava fazendo, com a linha de pesquisa que ela estava inserida, com as pesquisas que ela desenvolvia e desenvolve até hoje com a professora Vanessa dentro dos projetos que ela coordena, né? Eu tive esse cuidado de fazer uma busca rápida, né? E Luísa e Vanessa produziram muito juntas durante o mestrado, né? Eu repito, e agora não mais falando sobre Luísa, mas sim como uma ideia lato sensu, mas todo e qualquer aluno que passa por um mestrado ou por um doutorado e acha que o seu grande trabalho é escrever a dissertação e escrever a tese, né, precisa muito repensar o seu lugar na academia, porque esses espaços eles precisam ser um espaço de produção de conhecimento. E a figura dos nossos orientadores e orientadoras é essencial para o nosso crescimento científico, nosso crescimento pessoal. E eu acho que Vanessa conseguiu muito bem construir isso com Luísa, né? E olhei assim muito rapidamente, mas, se não me engano, 3 ou 4 artigos em revistas com excelentes qualis. Isso é fruto de um processo de amadurecimento, mas, repito, né, sobretudo de não entender a pesquisa científica como um fardo nesse processo. A pesquisa, ela nos situa no mundo. A pesquisa, ela nos politiza em relação às coisas. E só quando nós concebemos essas características, essas possibilidades, é que, como até agora, né, eu quis comentar isso aqui com vocês, acho que todas essas características elas são contempladas dentro do trabalho da Luísa, né? E, de novo, isso aqui não é uma jogação de confete nem para a Luísa, nem para a Vanessa, porque elas não precisam disso, né? Mas o que nós estamos argumentando aqui, pessoal, é que esses trabalhos, tais como o que Luísa desenvolveu, eles precisam estar mais presentes na academia e eles precisam, sobretudo, estar mais presentes no campo do direito, porque essa lógica do parecer, ela ainda é muito presente dentro da pesquisa jurídica. Eu peço desculpas a Vanessa e a Luísa, acho que eu acabei falando mais do que eu devia, mas o trabalho de Luísa suscita tantas questões que eu fiz aqui um apanhado de várias delas e acho que eu não falei nem da metade de tantas coisas que ele me suscita enquanto leitor. É verdade, né? É verdade que o trabalho de Luísa suscita muitas colocações. E, nesse sentido, Fernando, você coloca para mim que nós temos feito que nós, na academia, né, no campo do direito, a gente tem traduzido muito, né? A gente tem feito muitas traduções. Eu vou ser sincera, Fernando, eu não sei se é porque, antes de fazer direito, eu fiz comunicação social, e aí tem muita coisa que me incomoda no direito também, sabe? Alguns alunos talvez não tenham, estejam escutando tudo isso aqui agora e estejam dizendo assim, ai, que bobeira isso, não sei o quê, mas assim, certa vez, gente, eu quero contar só esse exemplo. Eu sou professora de Direito Penal há 12 anos. E leva um ano e meio, mais ou menos, uma aluna minha, bióloga, ela terminou o curso de biologia, ela fez mestrado em biologia, e aí ela chegou para mim e disse assim, ô professora, eu estou fazendo um curso de Direito, eu gosto da sua aula, eu acho que a senhora fala um monte de coisa que faz sentido, mas vê só, lá em biologia, quando eu queria ver uma determinada coisa, eu juntava uma substância X com a substância Y e dava aquela substância Z, né? Mas, professora, em direito, eu só vejo a senhora me dizer que a gente tem problema. Mas como é que a gente soluciona esse problema? Né? Porque lá em biologia era fácil, eu tinha um problema, então eu ia juntar A com B e ia encontrar, né, a vacina do coronavírus. Né? Ela dizia, né? Não era do corona, porque isso faz um ano e meio, né? Mas aí ela diz para mim, como fazer isso em direito? Né? E aí eu colocava para ela, fazendo isso que a gente está fazendo isso, né? Vindo para a sala de aula, falar, ir lá e conhecer, fazer uma pesquisa, onde a gente pesquisa
o sujeito e os problemas que envolvem esses sujeitos no seu meio, de maneira que eu consiga o quê? Gerar uma visão holística daquela hipótese que eu me propus a observar. Porque se eu estou tão somente, Fernando falou, né? A gente está traduzindo, eu não sei, Fernando, para mim não é tradução, para mim é reprodução. Entendesse? Assim, só discordo dessa palavrinha. Então, se a gente continua tão somente reproduzindo, isso é continuar chovendo no molhado, nadando no seco ou outra coisa qualquer. Né? Então, faz-se necessário que a gente saia, assim, dessa academia, onde a gente tem aquela compilação, né, de textos e de ficar ali. É necessário que a gente parta para esse trabalho de campo, e isso é muito complicado, né? Eu vejo que desde o meu ponto de vista, assim, algumas pessoas até chegam assim a rechaçar. Aquela professora que adora ficar falando aquelas coisas assim, que tem que ir lá, tem que fazer pesquisa, tem que fazer entrevista, enfim, né? Mas eu me sinto muito regozijada quando eu vejo um trabalho feito de Luísa, quando eu vejo um trabalho feito de Marta. Marta vai defender agora, dia 12, sobre estupro de pessoas trans, né? Então, sai desse senso comum, né? A gente não tem na bibliografia. Vou buscar o que em bibliografia sobre estupro de pessoas trans? Ela teve que partir para buscar documentos, para observar se realmente o Estado entende quais são os conceitos e para ver se aqueles números estavam batendo ou não estavam batendo. Né? Aí a pessoa chega para falar, mas número com direito, isso não faz qualquer sentido. Total sentido. Né? Número com direito faz muito sentido, né? A gente tem que saber, né? E ela chega para mim e diz, professora, o problema é que o indivíduo, ele se identifica de uma maneira, mas quando chega lá, o formulário, ele não bate, não tem aquela opção. E aí bota de qualquer maneira, e aí o que é que acontece? A gente não tem uma cifra. E ela identifica esse problema dentro da sociedade. Ela identifica esse problema dentro do Estado. Por quê? Porque ela pegou um livro que dizia isso, não, porque ela foi lá, ela pegou os documentos, ela sentou, ela foi analisar item por item, né? E, enfim, eu estou com 2 alunos agora também, sobre a questão da saúde dos migrantes venezuelanos que aportaram a capital de Pernambuco em final de 2018, começo de 2019. Foram 100 e poucos venezuelanos, e aí a gente está estudando a saúde desses venezuelanos. Né? Já tem um outro que está estudando a educação com relação a essas crianças que chegam. As crianças chegam hispanohablantes e entram dentro de uma escola lusófona. Minha gente, e agora? E aí você chega para mim e dizer que isso não é direito? Isso é direito, minha gente. Eu sinto informar, mas isso é direito. Isso é garantia. Né? Isso é garantia de direitos considerados, inclusive, fundamentais. E está na nossa Constituição. Tá certo? Então, assim, são trabalhos que eu amo orientá-los, tá certo? Assim, embora pareça que para alguns chegam assim, aquela professora que ela só orienta aqueles trabalhos assim, né? Enfim, né, que ela não fala aquelas coisas lindas, maravilhosas, até porque eu não sou uma pessoa de saber falar coisas lindas, maravilhosas, enfim, não sou, né, mas eu creio que o direito, ele tem que sair, né, ele tem que estar na rua, o direito que está na rua, o direito achado na rua. A gente, quando era estudante de direito, a gente falava muito disso, né, Fernando? Na nossa época, a gente falava muito de direito achado na rua, né, a gente falava muito em Eros Grau, que pena que a gente não fala mais. Infelizmente, a gente não tem falado mais nesses temas, tá certo? Mas para mim foi, assim, um prazer imenso, né, notar que o trabalho de Luísa, eu anotei um monte de coisa aqui, o trabalho de Luísa, ele trabalha essa questão de gênero, mas que também a gente precisa falar mais sobre a metodologia de pesquisa em direito. A partir do momento em que a gente fala de metodologia da pesquisa em direito, a gente vai começar a perceber que é possível sair da sala de aula, é possível sair dos livros, dos manuais, o que quer que seja. E uma coisa que eu tenho muito clara é que o Estado brasileiro ele precisa repensar as políticas de trabalho que a gente vive. E olha que eu sou professora de direito penal, né? Eu sou professora de direito penal, mas eu não consigo ver o direito penal longe do direito do trabalho. É necessário, né? Eu anotei aqui que esse Estado brasileiro ele precisa repensar essas políticas de trabalho, porque ao mesmo tempo em que ele não apresenta alternativa, em que ele não apresenta solução, em que ele não apresenta possibilidades na condição de trabalho, seja ele feminino ou não, o tráfico está oferecendo.
Então, existe uma ligação direta entre essas relações, né, do direito penal, desse cárcere, com essas relações de trabalho. O Estado precisa estar presente aqui, porque o tráfico está apresentando uma melhoria, inclusive ele está reforçando, creio eu, o papel social da mulher na sociedade. E isso é muito grave. Tá certo? Bom, eu acho que eu também já falei demais, viu, Fernanda? Né? E Vanúcia, eu acho que já apareceu, eu acho que ela vai puxar minha orelha. Eu ia dizer, ela vai puxar meu pé, mas puxar minha orelha. Vou puxar, eu também falo muito, Vanúcia. Mas chega-se outro momento, e aí eu não sei se Vanúcia quer falar alguma coisa, alguém quer falar mais alguma coisa, enfim. Imagina, professora, é sempre um prazer escutá-la. Fique à vontade para terminar. Eu vou calar a boca, eu terminei. Imagina, imagina. Bem, pessoal, boa tarde, né? Para quem não me conhece, eu sou Maria Vanúcia, né? Atual representante, né? Presidente da Associação dos Pós-Graduandos, né? E nós estamos atuando aqui em parceria com o PPGD nessa proposta tão bonita, nessa proposta tão profunda, que é de aprofundar, né, os diálogos com os egressos, de perpetuar as pesquisas que são tão interessantes, né? A Luísa acaba de falar um pouco sobre sua temática, eu tenho certeza que todos foram muito agraciados, está todo mundo aqui no chat aplaudindo e achando extremamente importante e interessante, né? Eu já, sem mais delongas, pessoal, já vou aqui apresentando, né, a próxima mesa, né, que será presidida pela professora Érica Babini, né, que traz como orientandas, né, a Milena Trajano, professora Milena Trajano e professora Maria Simone, né, todas egressas do programa e com carreiras brilhantes. Tenho certeza que suas temáticas vão aí brindar vocês nessa tarde, tá certo? Professora Érica, a senhora já está presente? Ave Maria, eu estava falando aquilo tudo e minha chefe estava ouvindo, foi. Estou com medo agora. Bem, pessoal, enquanto a professora Érica vai voltando, né, eu já passo a palavra à Milena Trajano, para ela já ir fazendo suas primeiras explanações, assim que a professora Érica retornar, ela dá também alguns avisos. Professora Milena, seja muito bem-vinda de volta, né? Na verdade, você saiu, ficou e voltou, né, que também já está no doutorado, mas fique à vontade para fazer suas predileções. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Sim. Ótimo. Meu nome é Milena Trajano, eu fiz mestrado na Universidade Católica de Pernambuco. Como a Ivanúcia falou, eu mal saí e já voltei, né, e já estou no doutorado novamente, mas eu queria falar brevemente sobre a minha pesquisa do mestrado, mas antes disso eu queria falar um pouco do que a professora Vanessa falou no início, né, uma pergunta que ela fez, que é como foi a experiência do mestrado, né, que ela perguntou a Luísa, e agora eu vou ficar chamando Luísa de Vanessa, por causa dela, mas ela perguntou a Luísa sobre como foi essa experiência, e para mim, eu digo, eu cheguei no mestrado, acho que muito verde, não sei se foi essa referência que a professora Vanessa fez, a Luísa também, mas eu cheguei muito verde, eu fui direto da graduação para o mestrado, eu não tinha nada no currículo, e foi um mundo completamente diferente, né, eu já tinha me apaixonado pela pesquisa na graduação, sob a orientação da professora Érica, inclusive, e a gente vem nesse caminho, graduação, mestrado e doutorado juntas, né, construindo essa relação de muita confiança, e eu me apaixonei pela pesquisa já na graduação. E já na graduação eu tive a experiência de fazer uma pequena pesquisa empírica, e eu estendi essa pesquisa para o mestrado, aprofundei no mestrado. E aí no mestrado eu fiz uma pesquisa, uma observação etnográfica num centro de atendimento socioeducativo feminino aqui em Pernambuco. E eu me utilizei das metodologias, de entrevista e observação participante, né, na intenção de compreender qual é a representação das adolescentes que estão na medida de internação sobre a socioeducação. Socioeducação essa que é o princípio que está lá, é basilar no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é quem vai guiar, pelo menos em teoria, né, em termos de discurso, é quem vai guiar as medidas socioeducativas, né? A intenção, em tese, é socioeducar. E aí eu fui para o campo, porque não basta a gente ficar
lendo o estatuto e achar que ele vai se auto-aplicar na realidade. Eu fui para o campo para ver como essas adolescentes percebem, como elas compreendem essa socioeducação, através das suas experiências na medida de internação. E aí, a partir dos dados, que eu boto entre aspas sempre, né, dados coletados, são expressões de pesquisa que a gente usa, mas a gente tenta, ao máximo, se desvencilhar. Quando a gente fala objeto de pesquisa, né, pessoas não são objetos, a gente está lidando com gente, né, gente como a gente. Por isso que eu sempre quis usar essas expressões, eu colocava entre aspas, sempre fazendo essa crítica, né? Então, a partir dos dados coletados, eu fiz uma análise de conteúdo através da elaboração de categorias dessas falas, né? Não de pessoas, mas categorias do que se padronizou enquanto fala dessas adolescentes. E aí eu parti da lente teórica da criminologia crítica, né, enquanto uma guia para as minhas interpretações no decorrer do trabalho, e sempre tentando destacar a importância de a gente enxergar a partir da nossa realidade latino-americana, né, e principalmente a nossa realidade brasileira, né, ou como Zaffaroni fala, olhar desde a nossa margem. E também eu discuti um pouco dessas raízes autoritárias que permanecem nessa forma de sociabilidade brasileira e que se perpetuou mesmo com a transição da doutrina da situação irregular, que era do antigo Código de Menores, para a doutrina da proteção integral, que entrou em vigor junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, na minha pesquisa, né, eu nem coloquei meu tempo para contar, Ivan, se tu vai me ajudando aí na questão do tempo. Na pesquisa de campo, eu realizei entrevistas com 24 adolescentes. Né? Foi um período bem... Eu não sei nem como definir, né? Porque foi muito puxado. Eu estava na unidade 2 vezes por semana, porque eu tive que fazer um acordo com a direção da unidade, né? De quantos dias teria essa minha presença lá e quanto tempo, e eu não podia ficar à noite, e era uma coisa que eu gostaria de ver como era a rotina à noite da unidade, mas, enfim, pesquisa de campo também, acho que a professora Vanessa falou, tem muitos imprevistos, muitos percalços. Né? Você começa a pesquisa com um projeto todo bonitinho, todo redondinho, e à medida que o tempo vai passando, você vai ter que ir cortando coisas, lapidando, colocando outras, porque é assim que a pesquisa de campo é. Você está no campo do imprevisível. Né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. E aí, como eu aprendi com... Não me lembro agora com quem foi, mas até o não... na sua pesquisa de campo, é um dado de pesquisa. Até um não que você recebe, ele já é um dado de pesquisa muito importante. E eu fiz essas entrevistas com 24 adolescentes e, além disso, eu observei a rotina delas lá. Então, foi as entrevistas com a observação participante. E aí, através das falas dessas adolescentes, eu consegui... verificar que, para elas, né, eu consegui identificar aí nessas falas 3 categorias. Essas entrevistas, elas não foram gravadas, né, porque gravar a entrevista seria um empecilho ainda mais para ter autorização dessas entrevistas. Então, era eu e meu caderninho de notas, que era bem pequenininho, ele era no formato quadrado, cabia no meu bolso, e um lápis pequeno, que eu ia para a unidade. E outro detalhe da pesquisa é que, além de tudo, eu tive que... Eu estou ouvindo um barulho no meu microfone, no meu fone, não sei se é do meu. Vocês não estão ouvindo, não, né? Tá bom. Além de tudo, eu ainda tive que buscar uma autorização judicial, né? Além de todos os percalços que a gente tem com pesquisa de campo, a direção da unidade ainda me solicitou, mesmo eu já sendo um rosto conhecido lá, porque eu já fazia um projeto de extensão com Érica, né, que era um projeto de extensão chamado Fanzine, onde a gente fazia revistas de cortar, colar e com esses adolescentes, isso na graduação. Então, quando eu voltei lá no mestrado, me foi solicitado que eu ainda, além de tudo,
pedisse uma autorização judicial. Então, isso ainda tomou mais tempo. E aí, quem está passando ou passou pelo mestrado aqui sabe que o mestrado você tem 2 anos, que parece que são 2 meses. Você entra no mestrado e a pressão já está em cima de você, você já tem que cumprir todos os créditos, todas as disciplinas e produzir, fazer a sua dissertação e, além disso, que a sua dissertação contribua, né? Porque eu acho que esse é o maior êxito, né? Como o professor Fernando falou, que você não faça um trabalho só por fazer, ele vai ficar ali na estante do PPGD, né? Que a gente não tem como mostrar, mas tem um estante com várias dissertações, todas em capa dura, bonitas, mas o seu trabalho não é para ficar só lá, ele tem que contribuir, você tem que devolver aquilo para a sociedade. E aí essa era também, além, uma das minhas maiores preocupações. Então, tudo isso tomou muito tempo na pesquisa, durante o mestrado, e aí, finalmente, eu pude começar a pesquisa. Ivana, você sabe quanto tempo eu tenho? Ainda tem 10 minutos, amiga. Pode continuar. Tranquilo. E aí, depois de todas essas entrevistas, né, enfim, minha dissertação é meu xodó. Então, quando eu começo a falar sobre ela, eu não paro. Por isso que eu peço para que vocês me ajudem em relação ao tempo. Porque realmente foi um trabalho feito com muito, muito, muito amor. Né? Se não for com amor, eu acho que não serve. Você não pode fazer. Se você não tiver amor, se você não tiver paixão por aquilo que você está estudando. Porque aquilo vai tomar a sua vida, a sua cabeça, seus pensamentos como um todo. E se a sua pesquisa não estiver indo bem, você não consegue também seguir bem, né, na sua vida, porque aquilo parece que é algo que fica emperrando, você tem que resolver. E aí, na minha pesquisa, quando eu finalmente pude começar o campo, as meninas, algumas adolescentes já me conheciam, da experiência que eu tive na graduação, lá no projeto de extensão, então foi mais fácil de eu me socializar com elas. Eu não tive muito essa barreira de, uma pessoa estranha chegou ali, né? Algumas já me conheciam, muitas eram novas, então essas que já me conheciam foram abrindo caminho para mim, para as outras que foram chegando depois. E aí, uma coisa interessante, que na minha pré-banca, né, que a gente chama de banca de qualificação, eu tinha colocado isso na minha versão preliminar da dissertação, e a professora Ana Gabriela Mendes Braga, ela disse: Milena, isso aqui é um dado riquíssimo do teu trabalho. Por quê? Quando eu cheguei lá, as adolescentes passaram a me dar um lugar no meu local de pesquisa de campo, elas me deram o meu lugar. Então, elas passaram a me chamar de a tia dialogadora. E isso numa unidade socioeducativa, onde elas estão constantemente sob pressão, né? Tudo que elas falam vai parar no relatório, tudo que elas fazem vai parar no relatório, e esse relatório vai ser primordial para a decisão se elas vão sair dessa medida, se elas vão ser liberadas ou se elas vão receber uma manutenção dessa medida. Então, tudo que elas falam, elas pensam muito para não se prejudicarem depois, porque tudo vai parar no relatório. Inclusive, essa foi uma das categorias que eu consegui detectar no padrão das falas delas. E aí, elas me colocaram nesse lugar de tia dialogadora. Elas reconheceram que elas, por si só, enfim, que eu estava naquele lugar para dialogar, para conversar, e que aquilo que elas conversassem comigo não ia sair dali. Então, quando eu consegui fazer isso, para mim foi um grande feito, por isso que eu tenho tanto amor por esse trabalho. E aí, né, nessas categorias que eu consegui ver, uma delas era que tudo, eu coloquei entre aspas, né, tudo aqui vai para o relatório, então, a todo tempo, elas estão sendo avaliadas naquela medida. Essa avaliação, ela recebe um papel central na vida dessas adolescentes, porque a medida de internação, ela possui data para começar, mas ela não possui data para terminar. Né? O Estatuto ele não prevê um tempo específico para cada ato infracional, correspondente, né, tempo de medida socioeducativa para ato infracional. Ele só prevê que o adolescente não vai poder passar mais do que 3 anos naquela medida, ponto. Mas se eu entro hoje numa medida socioeducativa, eu não sei quando eu vou sair, eu vou ser reavaliada a cada 3 ou 6 meses. Então, eu fico nessa expectativa desse relatório. Eu quero me comportar bem, e me comportar bem significa seguir os padrões da instituição, né? Fazer aquilo que me é dito, obedecer,
porque isso significa que eu posso, na verdade, receber um parecer, um relatório favorável à minha liberação. Então, esse relatório tem essa centralidade na vida dessas adolescentes, porque elas não sabem quando elas vão sair. Isso vai depender exatamente do comportamento delas. Além disso, não basta só o relatório. Muitas vezes o relatório ele pode ser favorável a essa liberação, mas o juiz ou juíza da vara regional pode não concordar, pode achar que 6 meses é um tempo insuficiente para a adolescente, aspas, né, refletir sobre o que ela fez. Então, o juiz ou juíza pode decidir por renovar essa medida e por manter essa adolescente em situação, em privação de liberdade, o que vai gerar nessa adolescente uma frustração. Isso volta para a adolescente como uma frustração, porque, poxa, eu me comportei, eu segui todas as regras e não me permitiram sair. E aí, isso vai gerando, isso é como se fosse uma bola de neve. Né? Além disso, tudo aqui vai para o relatório. Outra categoria dessa análise que eu fiz foi que as adolescentes entendem essa medida socioeducativa, né, que se diz socioeducar, como uma punição, né, naquele sentido da função retributiva da pena privativa de liberdade que a gente estuda, né, lá, penal 1, penal 2, na verdade, que a gente estuda as finalidades da pena, pelo menos as finalidades oficiais. E elas entendem essa medida socioeducativa não como algo que vai prepará-las para voltar para a sociedade, para o retorno ao convívio, não. Elas entendem como uma punição, puramente. Então, é nesse sentido de punição, retribuição. E muito pouco em relação à emancipação. Né? O discurso delas rotineiramente, eu estou pagando pelo que eu fiz. E isso se repetiu em todas as entrevistas. Eu estou pagando pelo que eu fiz. Então, essas categorias que eu detectei, né? Estou pagando pelo que eu fiz. Ou tudo aqui vai para o relatório. E a terceira, que era como eu era antes e como eu sou agora, estavam presentes no discurso de todas as 24 adolescentes entrevistadas. Então, essa última categoria que eu consegui perceber era como eu era antes e como eu sou agora. Né? Então, elas se referem a si mesmas com desdém sobre a forma como elas eram antes de receberem a sentença da medida de internação, que elas eram erradas, que elas eram criminosas, elas absorvem esse estigma de criminosas, de erradas, e à medida que elas vão ficando na medida de internação, elas vão se colocando essa internação como um marco na vida delas. E isso transparece no discurso delas em como eu era antes, como eu sou agora. Então, antes eu era ruim. Agora, eu estou mudada. Elas usam essa expressão. Agora eu estou mudada. Só que a reflexão que fica, né, que a identidade dessa adolescente fica deteriorada, né, na medida em que a medida de internação vai se prolongando e ela vai recebendo esse relatório de que ela vai se manter ali, isso vai se postergando e a gente não sabe até que ponto ela realmente absorver, ela está mudada ou se ela está só reproduzindo aquele padrão de comportamento que se espera dela, né? Se ela se ela só absorveu aquilo que se esperava dela enquanto comportamento na unidade e quando ela sair, ela não vai ter esse apoio que ela teria lá dentro. Então, se ela lá dentro teve algum curso, ela lá fora, quando ela sai, o Estado não aparece para dar continuidade a isso. Então, foram essas as 3 categorias que eu consegui perceber na fala dessas adolescentes. E aí, para me direcionar à conclusão, né, eu tenho muito amor pela minha dissertação, mas aí,
tudo é um ciclo na nossa vida. Então, o mestrado também é um ciclo que a gente tem que encerrar. A gente tem que pôr um ponto final na nossa pesquisa, porque a gente tem um prazo para cumprir. E aí, encerrei a minha dissertação nas minhas considerações finais, parafraseando Drummond, tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo, porque a sensação que eu tinha era de que eu queria sempre poder fazer mais, mas, infelizmente, não posso, né? Tenho só essas duas mãos e a vontade de abraçar o mundo. E aí, no doutorado, eu continuo com a professora Érica. Nós estamos pesquisando agora homicídio de jovens e uso letal da força estatal, um trabalho que a gente tem ainda muito a caminhar, mas juntas. Acho que isso é essencial na pesquisa, essa relação orientando e orientador, ela é essencial para o trabalho dar certo. Eu sempre falo isso para os meus orientandos, né? Agora eu sou professora, então terminei o mestrado, entrei também fui inserida no mercado de trabalho, nesse mundo docente, e eu digo para os meus orientandos, eu queria ser para vocês 1/10 do que a minha orientadora é para mim. Se eu conseguir, eu já me dou por satisfeita, porque essa relação é essencial na nossa vida acadêmica. E aí eu sou toda gratidão à professora Érica por tudo. E eu espero ser uma professora, uma orientadora, que pelo menos 1/10 do que você é, porque para mim eu já vou estar muito feliz e satisfeita. Eu agradeço imensamente pelo convite de contar aqui numa mesa, dividindo uma mesa com a minha orientadora. Acho que essa é a maior alegria que eu poderia ter, assim, uma das maiores alegrias na minha vida acadêmica. Muito obrigada pelo convite e eu estou à disposição. Professora, professora Milena, né? A gente já pode chamar professora Milena. Eu acho que todo pós-graduando que está escutando agora esse programa, esse canal agora, ficou muito satisfeito e se identificou muito com a sua fala, amiga. Eu acho que todo mundo, né, passa por esses percalços, passa por essas motivações também, por essas situações. Mas muito obrigada mesmo pela bela explanação. Acho que todo mundo ficou meio emocionado, até a professora Érica está ali, né, toda mandando corações, né? E sem mais delongas também, a professora Érica quer falar um pouco também Iva, agora? Aproveitando que Vanessa e Fernando ainda estão aqui com a gente, né? Talvez se eles quisessem comentar alguma coisa, né, sobre o trabalho tanto de Milena como de Simone, acho que podia juntar os dois blocos, né? E se eles se sentirem, né, atraídos, né? A comentar alguma coisa, mas muito obrigada. Você sabe que, né, suas palavras eu sempre agradeço o seu carinho, mas é recíproco, né? Ela sabe disso. Eu só queria que tanto Milena quanto Simone, Milena, antes de passar para Simone, se pudesse, em 5 minutos, Milena, dizer assim, 5 minutos é muito, 2. Se pudesse dizer assim, como foi a experiência do mestrado, porque hoje Milena, apesar de professora, é doutoranda, né, também, e como foi vivenciar o mestrado do ponto de vista profissional, o que foi que essa titulação contribuiu nos teus sonhos profissionais, né? Isso, prof. Como eu falei no início, né, eu cheguei no mestrado verde, fui direto da graduação para o mestrado, não tinha nenhuma especialização. Então, o mestrado, para mim, ele foi essencial para contribuir na minha maturidade acadêmica, né, enquanto pesquisadora, e para eu me inserir no mercado de trabalho, porque eu saí do mestrado e no semestre seguinte eu já estava dando aula numa instituição de ensino superior. Então, assim, imprescindível, né? A experiência do mestrado contribuiu imensamente na minha vida acadêmica e na minha maturidade acadêmica também, porque a gente chega muito verde no mestrado e a gente leva um bocado de paulada, assim, ao longo desse início da vida acadêmica e a gente cresce muito. E aí eu chego numa instituição e eu me sinto capaz de estar numa sala de aula e de ser docente, né, de exercer a docência. Enfim, não tenho nem palavras para falar da experiência, é isso. Que bom, obrigada, Milena. Isso é legal para os mestrandos e os futuros interessados, né? A gente está aqui no chat, pessoal do YouTube, tem um fã-clube, Fernando, seu.
Lorena Verali, dizendo que você é uma pessoa encantadora. Vanessa Castro disse que Lu é maravilhosa. Matheus Cordeiro, Letícia Andrade, Renata Santa Cruz, Edivan Cordeiro, Zé Mário, nosso grande, né, professor amigo, Labanca. Enfim, tem muita gente falando por aqui, circulando, e eu acho que esse é um momento, essa interação que é legal, era isso que, né, Iva, a gente pensou, né, vamos tentar ver se a gente circula. Vão, o microfone. Desculpe. Érica, eu queria dizer só uma coisa. Fernando tem uma característica que é muito particular dele. Fernando, ele é uma pessoa que junta pessoas, né? Ele é sempre um elo entre muitas pessoas. E eu posso dizer isso porque Fernando foi uma das pessoas que, assim, me acolheu como poucas pessoas já me acolheram. Que coisa boa. Ele sabe isso. Então, Fernando, ele cria elos, ele junta pessoas. Então, não é um fã-clube, não, tá entendendo? Assim, todo mundo é devoto dele mesmo. É São Fernando. Que bom, tá bem isso aqui no chat. Bom, então vamos passar para Simone, que é também do fã-clube de Fernando, né? Para Simone aí dialogar também com a gente. Então, estão me ouvindo bem? Tá. Então, primeiro eu quero agradecer a Érica por esta tarde de reencontro. Eu estou muito feliz mesmo de estar reencontrando o Fernando aqui, mesmo que de forma virtual. Está retornando à casa e para falar da minha dissertação. Agradeço demais, Érica, o convite. E pegando um pouco assim da fala de todo mundo, quando Milena fala desse amor por Érica, desse respeito, eu quero dizer que a pesquisa, um dos fatores assim para que ela funcione é que você tenha uma convivência de verdade com a sua orientadora ou com o seu orientador, sabe? E isso eu tive tanto com Fernando quanto com Érica. Eu cheguei no mestrado com um projeto construído com o Fernando, né? Eu entrei com um tema totalmente diferente. Eu entrei com gênero, maternidade e cárcere. Não conhecia a professora Érica. Fernando sabe que eu já vinha da graduação com esse tema. Foi a minha monografia. Foi onde eu fui a campo pela primeira vez. Foi onde eu aprendi a ouvir os nãos, pedindo as autorizações, e Fernando fazendo ofícios. E comigo não ia ser diferente no mestrado. Então, quando eu cheguei, eu passei com esse tema, maternidade e cárcere, e surgiu um outro tema. Foi a FACEP na minha vida, que era uma bolsa FACEP, que Érica havia conseguido, e procurando lá, surgiu Simone na secretaria, né, quando viu a lista dos aprovados. E vamos lá conversar a primeira vez. Eu não tinha nenhuma familiaridade com o tema sobre polícia, mas eu tinha muita vontade de fazer o mestrado. Então, Érica me passa as leituras, ela acreditou em mim, e assim foi. Eu iniciei, e sempre com essa vontade, eu sempre acho que estou muito atrasada, Fernando e Érica aqui, e no primeiro semestre, já pagando as disciplinas, eu disse, eu já quero ir a campo. E pedi que Érica fizesse os ofícios. E foi a melhor coisa que eu poderia ter feito, porque eu tive muita dificuldade com essas autorizações. Então, o quanto antes eu indo atrás foi melhor. Então, eu comecei, eu fui na delegacia, eu perguntei a quem eu direcionava e tal, e Érica fez todos os ofícios, e fomos à delegacia, recebi todas as autorizações. O meu trabalho, ele versa sobre juventude, na verdade, adolescente em conflito com a lei, né, e polícia. Então, ele foi feito na delegacia do expediente, aí na Boa Vista, na cidade do Recife. Eu também fui para os plantões, fazer a parte etnográfica. E como Milena bem falou, a pesquisa, ela vai sendo, você recebe um projeto, ou você cria o seu projeto, mas aos poucos ela vai tornando forma, porque a minha pesquisa ela foi modificada diversas vezes, devido às autorizações.
Então, no primeiro momento, eu fui no plantão coletar os dados, né, para a gente caracterizar aquele adolescente, qual era o adolescente apreendido na cidade do Recife, nos BOCs e nos AFAIs, né, e posteriormente eu iria frequentar os plantões desta delegacia para, na etnografia, ver como se dava a lavratura, né, as garantias penais e processuais dos adolescentes, até que ponto eram respeitadas. E na delegacia ainda, eu iria entrevistar os adolescentes. Não foi possível, então Érica, já totalmente familiarizada com o tema, pensou, qual é o lugar mais próximo da gente entrevistar esse adolescente? Então, seria no Centro de Internação Provisória. Então, lá fui eu procurar também pedir autorização. E consegui, depois de 2 ou 3 vezes, eu consegui as autorizações e eu cheguei a entrevistar 9 adolescentes. E também esbarrei na burocracia e tive que pedir autorização na vara judicial. Acredito que foi até onde Milena também deve ter pedido. E veio uma autorização, mas veio uma autorização para que eu tratasse com os adolescentes sobre temas de palestra, que não tinha nada a ver com o meu tema, então não seria mais viável. Então, eu fiquei apenas com os 9 adolescentes que eu já havia anteriormente entrevistado. Então, foi dia após dia, né? Eu primeiro fui nos plantões, então a gente caracterizou o adolescente, raça, idade, qual o ato infracional, qual o bairro daquele adolescente, qual o bairro do fato. Então, houve dias e dias em tabelas para a gente conseguir ter, enfim, quem era esse adolescente, e nos plantões. Os plantões, lá são 4 turmas, né, 4 delegados, as turmas geralmente são de 8 funcionários, entre escrivães e comissários e agentes de polícia, e lá fui eu. E nos plantões eu passei 4 meses, indo em horários diferentes, onde a gente conseguiu elencar também algumas categorias. Foi a raça do adolescente, majoritariamente eles são negros. Quando Milena falou de um não ser um dado, no meu caso, eu também elenquei o dado prejudicado, que seria quando o BO ele não estava completo, né? As anotações não estavam completas, então, adolescentes majoritariamente negros, e o dado prejudicado também muito alto na porcentagem. E quando foi perguntado aos policiais o porquê, qual o motivo, eles disseram que não era importante, sabe? Eles não dão importância. Outro dado também que nós vimos e perguntamos era a questão da abordagem policial. O que fazia um policial, logo de início, abordar? E chamava a atenção. E eles disseram que era atitude suspeita. Mas a atitude suspeita, o que é a atitude suspeita, né? Então, a fala deles a gente aborda quem é suspeito, certo? Na conversa, o que é que vem suspeito? É a cor do boné, que não pode ser cor forte. São algumas marcas usadas na cidade do Recife por adolescentes de periferia. É a forma de andar, sabe? O corte de cabelo. Então, assim, isso, né, é o estereótipo da imaginação do bandido que o policial ainda carrega, né? Então, nós também vimos que 94%, um dado muito alto, os adolescentes eles são abordados na periferia, ou seja, esses 3 fatos, esses três elementos, você já vê a associação de pobreza, de juventude e de criminalidade, certo? Nós também fizemos, enquanto eu assistia, né, às lavraturas, nós fizemos uma análise do que determinava o ECA, do que determina o ECA, e de como é feito na prática o procedimento. Então, o ECA diz que o adolescente, assim que é apreendido, ele deve ser levado para uma delegacia especializada,
deve ser comunicado aos responsáveis, ao juiz, e não era bem assim que eu via na prática, né? O adolescente, ele chegava no camburão, algemado, permanecia algemado, esperava por horas. Muitas vezes as mães chegavam só após todo o procedimento ter sido efetuado. E o que a gente via também? Um ranço e uma briga entre polícia militar e polícia civil, sabe? Cada um, naquele momento, queria fazer a sua parte o mais rápido possível, mas em nenhum momento o adolescente ele era visto como um sujeito de direitos. Eu também, assim como Milena, não gravei, porque eu acredito que um gravador, ele ali só atrapalharia, inclusive nas minhas conversas informais com o comissário de polícia, por diversas vezes ele fazia essa pergunta: você não está gravando, né? E eu dizia: não, pode ficar tranquilo. Eles tinham esse cuidado de falar, né? Porque, apesar de você estar autorizada, mas é uma pessoa diferente, né? E o que eu queria naquele momento, e o que nós conversamos muito, eu e Érica, era que ficasse o mais próximo da realidade possível, de como eles agiam, sabe? Então, eu procurei ficar ali, eu sempre ficava na sala do escrivão de polícia. Foi uma pessoa que eu perguntava e ele me ajudava muito durante todo o processo. Eram 4 delegados, cada um com a sua forma. Nesse momento em que o ECA faz 30 anos, né, um momento importante, mas ficou muito claro as ambiguidades e a discricionariedade por parte dos policiais. Inclusive, lá em Recife, onde eu fiz a pesquisa, é uma especializada, mas mesmo assim são delegados que já vêm de outras delegacias que não têm essa, eu vou usar a palavra sensibilidade com o ECA. O ECA, por não raras vezes, ele é desrespeitado, sabe? E aquilo me chamava muito a atenção. Inclusive, um fato até que a professora Virgínia, na minha banca, ela perguntou se havia tido alguma modificação lá com a minha presença. E eu disse: professora, também concordo com Milena quando ela diz que a nossa pesquisa ela deve contribuir, e nesse momento eu fico muito feliz, porque existe uma súmula, e o ECA, propriamente o ECA, ele diz que o tráfico de drogas por si só, ele não deve manter o adolescente apreendido, porque não tem nem grave ameaça, nem violência. E isso é uma prática realizada na ADEPAI. E eu questionava muito por que os adolescentes ficavam apreendidos, já que existia legislação contrária a essa prática. Mas o que foi dito é que existia um acordo entre o Ministério Público e a polícia. E de tanto eu questionar, um delegado mudou o posicionamento dele. Ele não mais passou a deixar os adolescentes apreendidos. Então, assim, isso para mim já foi uma grande vitória, já foi um passo muito importante. Inclusive, ele mandou o despacho para mim. Eu até nem estava mais na delegacia, mas ele me mandou e disse: Simone, essa sua pergunta, ela ficou, e aqui está o despacho. A partir de hoje, todas as vezes, eu vou liberar o adolescente e vou fazer um despacho para o MP, elencando o motivo. Então, assim, isso para mim já foi uma vitória. E é isso, sabe? O que ficou, assim, muito claro é que ainda existe um ranço minorista muito grande. O ECA, e todo esse tempo, desde 1927, ele vem mudando, mas ainda há ambiguidades e a discricionariedade por parte de quem aplica a legislação, fere demais os adolescentes, sabe? Fere. E eu acho que nesse momento, né, do aniversário do ECA, a gente deve refletir mais e mais e continuarmos os estudos, sabe? Fernando era uma pessoa que na graduação me incentivava demais.
Fernando, assim como Vanessa, a professora Vanessa falou, ele é uma pessoa que junta e é uma pessoa que incentiva. E isso eu aprendi muito com o Fernando na graduação, a incentivar as pessoas a ir para a pesquisa, a debater. Eu tenho diversos colegas hoje que estão na Católica e eu sempre que posso, né, ajudo com um pouquinho que eu sei, incentivo, vamos fazer o mestrado. Pessoal aqui do interior, vamos fazer o mestrado. Se você for concursado, ele vai lhe ajudar já na sua carreira. Se você quiser a docência, ele vai lhe ajudar. E é um conhecimento que ninguém lhe tira. Eu, enquanto estudante de mestrado, eu cresci demais, sabe? Todos os nãos que eu recebia, eu voltava, Érica grávida, eu tinha dó, porque eu dizia, professora, eu preciso de outra autorização. E Érica, com toda a paciência do mundo, ela me ajudava, me orientava. Eu sou muito grata a Érica, muito grata. Eu costumo dizer também que se você puder fazer hoje, você não deixe para fazer amanhã. Amanhã eu levo um ofício. Não, leve hoje, porque existem diversos imprevistos durante a nossa escrita. São 24 meses, não são. São 24 meses até você depositar, você defender. Então, assim, eu sou muito grata. Aconteceu um imprevisto comigo já no finalzinho e a Érica teve toda a sensibilidade, sabe, para me ajudar, para entender aquele momento que eu estava passando. E graças a Deus que deu tudo certo, sabe? Eu quero voltar, eu quero continuar a desenvolver as pesquisas e eu sou muito grata. Hoje eu tenho aqui duas pessoas que me incentivaram muito, que é Fernando e Érica. Quando eu falo nos dois, eu me emociono. E Érica é uma pessoa, assim, do meu coração, de verdade. É uma vozinha e vai ajudando o professor. E eu sempre trabalhei com muita verdade, tanto com Fernando quanto com Érica, com todo mundo. Quem passa pelo meu caminho, eu trabalho com verdade. Ó, isso aqui eu acho que não dá, isso dá, eu acho que consigo. Eu tentei, mas não consegui. Então, assim, para quem quer fazer um mestrado, eu acho que você só tira coisas boas. É difícil, assim, existem, lógico, desafios, mas eu nem costumo encarar como coisas ruins, não, são desafios. Então, assim, eu sou uma entusiasta e aqui no interior eu sempre digo, vamos fazer o mestrado. Então, é essa a minha fala hoje. Bem, Simone, acho que, né, como da mesma forma que Milena, todo mundo se sentiu muito abarcado e se sentiu na sua pele nesse caminho tão brilhante que você, né, teceu. Já passo a palavra à professora Érica também, aos convidados, para que eles possam aí tecer seus comentários. Acho que hoje foi tarde de pesquisa empírica, né? Todo mundo aí trabalhando, né, nos seus, assim, com seus universos, né? Então, Fernando, se você quiser fazer algum comentário, alguma consideração, gostaríamos de te ouvir. Depois, se Vanessa também quiser, gostaríamos também de ouvir. Obrigado, Érica. Sim, ouvi Luísa, ouvi Simone, né? Ouvi Milena também, né? Acho que Érica comentou no início, né, de um trabalho que nós fizemos recentemente juntos, né? Todas essas pessoas que estão aqui estiveram numa obra, né, coletiva que nós publicamos juntos, uma obra sobre Estado Penal, sobre drogas, sobre violência, né? Nós tínhamos texto da professora Vanessa, do Jair, da Érica, da Simone, da Érica com a Milena, da Simone, da Luísa, ou seja, todo mundo que está aqui nessa tarde hoje contribuiu muito com aquela obra e é um livro assim que eu tive o prazer de organizar e que tem um carinho muito grande por ele, né? Porque tem, para além do conhecimento que tem ali, tem muito afeto junto também e tem uma construção coletiva muito bacana. Acho que primeiro, reforçar, Érica, algo assim que é uma característica muito similar entre Simone e Luísa, que é essa gana por aprender, né? Eu lembro da pesquisa de Simone durante a
a graduação, né? E algo que me chamava muita atenção era essa vontade dela de sempre dizer assim, Fernando, eu quero que você me dê algo mais complexo para eu aprender e a partir daí eu seguir. Acho que tanto você como Vanessa há de convir que, infelizmente, essa característica não é uma característica tão comum no estudante de direito, né? Porque é aquilo que a gente comentava, né? No máximo, eu vou querer ali estudar uma norma, estudar uma lei, fazer uma interpretação exegética ou algo do tipo, mas o fato da pesquisa empírica nos situar no mundo, eu acho que a pesquisa empírica ela serve para isso, ela serve para a gente repensar sobre os nossos privilégios, sobre o nosso lugar de pesquisador, de pesquisadora, serve para muitas coisas, e eu diria muito mais além do que ao fim específico que ela serve, que é a construção de um produto, a construção de um trabalho final. Né? E eu acho que, no seu caso, Simone, nós temos um exemplo muito claro. Né? Conheço a pesquisa de Milena, pelo que eu pude ler, do recorte, eu lembro, né, Milena, do capítulo que você apresentou naquele nosso livro com a Érica, um trabalho muito bonito, muito fantástico também. E do que eu pude acompanhar de Simone, né, acho que Simone, assim como Milena, assim como Luísa, tem uma trajetória e tem um caminho muito bonito a ser percorrido, porque ambas, né, aliás, as três aqui são três pesquisadoras que estão numa formação muito consistente e comprometida com os seus objetos de pesquisa, com as suas reflexões, com as pessoas com as quais vocês têm encontrado no caminho, né? E assim, o meu desejo hoje, muito enquanto professor de metodologia, enquanto professor de um curso de direito no sertão do estado, né, é de que, assim como você disse, Monique, que as pessoas elas possam encontrar na pesquisa um leque de oportunidades. Né? A pesquisa ela não é, repito, apenas a possibilidade de você auferir um título, de você ter currículo acadêmico. Né? Ela é uma possibilidade de encontro com o mundo, com as pessoas, com os outros, e isso nos situa mesmo nesse espaço, nesse lugar. Né? Então, eu deixaria assim, um pedido, né, que eu acho que tanto para você como para a Milena, como para a Luísa, né, de que vocês tenham um compromisso também a partir desses espaços que vocês ocuparam e que ocupam. Que, como você disse, Simone, que é de incentivar mesmo. Ninguém nasce sabendo de nada. A gente precisa de pessoas que nos incentivem e que nos coloquem nesses espaços de possibilidade de construção. Né? A gente não precisa de muita coisa, não. A gente precisa mesmo disso, sobretudo dentro de um espaço como é a academia jurídica, que infelizmente ainda é muito elitista. Né? Nós temos um trajeto muito grande a percorrer, que é tirar o direito desse lugar, desse pedestal que muita gente colocou com essa pretensa superioridade e essa pretensa condição. Né? Eu sempre converso isso muito com os meus alunos e alunas, de que, infelizmente, o direito ainda é hoje responsável pela reprodução de muitas desigualdades. E ou nós refletimos isso dentro das nossas pesquisas, ou nós vamos, sim, ser coniventes com esse processo. Mas, de novo, parabenizar vocês e, sobretudo, a Érica. Né? Eu sei que vocês também, assim como Luísa, estiveram em boas mãos. E o reflexo é tudo isso que a gente tem visto nessa tarde aqui hoje. Obrigado. Van, quer falar alguma coisa? Na verdade, passa o horário, né? Mas eu queria dizer que essa estrelinha que está brilhando dentro de cada um agora, eu só desejo que ela venha a reluzir, né? Ela venha a crescer, que deixe de ser um brilhozinho para virar um brilho imenso,
Simone, que é a complexidade dela, Milena, aí contando também os trabalhos dela. Simone tem até uma coisa curiosa, dando aula de direito penal. Teve um aluno que ele era policial militar, e aí certa vez ele veio me perguntar, professora, ontem de noite eu estava na ronda e passaram 3 cidadãos em atitude suspeita. Aí eu virei para ele assim, aí antes que ele terminasse, eu fiz, define a atitude suspeita. Aí ele olhou para mim assim, e ele não sabia como me dizer o que era atitude suspeita, né? Aí eu disse, interessante, né? Aí ele, não, porque, professora, veja só, 2 meninas de bicicleta, não sei o que. Aí eu virei assim, eu fiz engraçado, porque eu moro no bairro de Santa Amaro. Aí quando eu falei, eu moro no bairro de Santa Amaro, Fernando, talvez você não saiba, Simone é do interior também, né? Mas quem é daqui de Recife, Santo Amaro é um bairro que, assim, é de periferia. Né? Aí quando eu disse, eu moro no bairro de Santo Amaro, aí o menino olhou para mim assim e fez, Santo Amaro? Aí ele, sabe aquela olhada que ele deu da cabeça ao pé, assim, voltou? Aí eu fiz, eu moro. Aí ele olhou para mim assim e fez, sim. Aí eu fiz, pois é, eu moro em Santo Amaro. Se eu quiser andar de bicicleta, eu adoro andar de Havaiana. Quem me encontra no final de semana, me encontra de Havaiana, bermuda e com a coleguinha do lado. E aí, tu vai me dar voz de prisão também, porque eu estou em atitude suspeita? Aí, não, professora, a senhora já... Peraí, que eu estou cumprindo com todos os requisitos. Enfim, mas o fato é que ele não tinha como definir essa tal atitude suspeita, né? E a gente ficou num diálogo sem fim dentro da sala de aula, até que ele saiu convencido realmente de todo esse petrecho que a gente vive com relação a caixinhas, né? A gente coloca cidadãos em caixinhas, o fato é esse. Mas eu desejo que todas essas pesquisas e esses diálogos, eles brilhem cada vez mais. Sucesso absoluto para vocês. Né, que do mestrado para o doutorado, terminando o doutorado, gente, tem muito, ninguém esgota uma fonte de conhecimento, ninguém esgota uma fonte de conhecimento, tem sempre por conhecer mais, tá certo? Ninguém é absoluto no seu conhecimento, então continuem sempre e tragam mais colegas para que a gente possa dialogar cada vez mais, conversar cada vez mais, isso é muito importante. Só assim a gente vai poder fazer aquilo que minha aluna de biologia queria fazer, né? Juntar para encontrar a solução. Ela dizia, como é que eu junto substância X com Y e dou a vacina? Como é que eu faço isso em direito? Como é que eu encontro essa vacina em direito? Assim, conversando, trazendo todos esses diálogos à tona, fazendo todas essas pesquisas, para que a gente possa realmente encontrar as vacinas para essas desigualdades que Fernanda acaba de colocar. O direito, infelizmente, ele ainda promove muita desigualdade. Tá certo? Muito sucesso para todo mundo, um beijo grande e fiquem com Deus, com certeza. Bom, Iva, eu também aqui estou grata a Milena, grata a Simone por disponibilizarem o tempo de virem, né, conversar com a gente, gratíssima a Fernando também por compartilhar esse momento, a Luísa, né, também, e aí deixo com você, né, para fazer o encaminhamento e já fazer o convite do próximo módulo, né? Verdade, professora. Bem, como eu venho dizendo, né, a cada fala de cada egressa, e a grande maioria já retornou, né, professora Milena já retornou para o doutorado, a gente fica ainda mais feliz e a gente se sente ainda mais, né, abarcado em cada uma das falas, lembrando da paixão que a gente tem pelas pesquisas, como é difícil a construção, mas também gratificante, né? Então, é sempre importante pontuar essa construção. Bem, eu agradeço aos convidados, né, ao pessoal que nos assistiu. Acho que a tarde foi muito interessante, né, muito importante. A gente trouxe temáticas muito relevantes. E à noite, né, já fica o convite, né, para a segunda rodada do primeiro dia com as orientandas da professora Carol Salazar, né? E eu vou olhar aqui no horário, me fugiu agora. Mas já fica o convite para a segunda rodada, né? E mais uma vez agradecer ao PPGD e a parceria que está tendo com a APG nessa construção dessa proposta de trazer de volta e de continuar essas pesquisas que são tão relevantes e têm impacto social tão profundo, né? Então, já dou ali por encerrada a sessão de hoje à tarde, e aí todos ficam convidados para as explanações à noite da professora Marília Montenegro,
com suas orientandas, né? Obrigada, professora, obrigada aos professores convidados, obrigada às egressas e à nossa doutoranda, né, pela tarde de hoje. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada, foi um prazer. Tchau, tchau. Obrigada ao público. Tchau, tchau, gente. Um beijo.